Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, gostaria, senhor presidente, até mesmo antes de adentrar no tema, pedir a compreensão do ilustre deputado Paulo Guedes, porque o tema que eu vou falar é completamente diferente do que estava sendo tratado aqui, até porque senão eu vou pedir a compreensão dele, porque senão eu vou desviar muito do foco e eu não quero desviar do foco. Nós tivemos a perda de um companheiro nosso, do soldado André Luiz Neves, nesse último dia 16 de maio, e para nós, da grande família da segurança pública, para nós policiais militares, policiais civis, bombeiros e agentes do sistema prisional, foi uma grande perda, uma perda irreparável, até porque somente o pai e a mãe dessa vítima, que era um bravo e valoroso soldado, é que sabe, deputado Romulo, o quanto é o sofrimento do sargento reformado bombeiro, sargento Walter, e da senhora Beth, mãe do soldado André Luiz Esteves, estão passando esse momento, um momento de profunda dor. O soldado André, deputado João Leite, mesmo de folga e em trajes civis, ali no bairro Ouro Preto, ele, numa tentativa de salvar um casal que estava sendo assaltado, agiu na qualidade policial, acabou entrando em luta corporal com os 3 marginais e sua arma caiu ao chão, e veio ser atingido por disparos de arma de fogo, com um tiro no peito e outro nas costas dos marginais que ali praticavam o assalto. Quero deixar aqui registrado o nosso pesar a toda a família e dizer da importância que esse tema, deputado Rômulo Viegas, vem ganhando a cada dia que passa. Um tema que nós viemos aqui e discutimos pouco antes, uma semana antes da morte do soldado André Esteves. Na verdade, não uma semana antes. No mesmo dia, no dia 16 de maio, que ocorreu a morte, de 16 para dia 17, do soldado André, nós discutimos aqui o tema sobre a maioridade penal ou a alteração do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, mais conhecido como ECA. Esse estatuto que beneficia, que é benevolente, que é complacente e que passa a mão na cabeça de criminosos que são adolescentes, mas criminosos, e prevê uma punição máxima, lá no artigo 121, parágrafo 3º dessa lei, diz o seguinte: em nenhuma hipótese a punição, a medida de internação passará de 3 anos. Então a correção, deputado João Leite, que nós temos que fazer no Estatuto da Criança e do Adolescente, discutimos aqui no mesmo dia dos fatos. Anterior a essa data, a requerimento também de autoria desse deputado, nós havíamos feito uma audiência pública para receber os parentes do Alexandre Werneck, ex-servidor desta casa, da sua namorada Lígia Vigiano, vítimas de latrocínio na Serra do Cipó. Também fizemos o debate aqui com a mãe, a dona Ângela, que também participou aqui do debate sobre a maioridade penal, e mãe do rapaz Mateus, vítima de um latrocínio por 2 menores. Um faltava 2 meses para completar 18 anos e o outro faltava apenas 10 dias, deputado Romulo. Imagine, eles praticaram um latrocínio, um crime mais bárbaro, com a pena mais alta que tem no Código Penal. Mas, em se tratando de ser menores, a punição máxima será uma medida de internação de 3 anos. Eu vejo a legislação como algo assim, extremamente absurdo. É como zombar das vítimas, é como dar gargalhadas da vítima, é hoje a legislação penal brasileira. O Código Penal, datado de 1940, ele refletia, ele era o reflexo de uma sociedade, deputado João Leite, completamente diferente da nossa hoje. Nós tivemos uma explosão das regiões urbanas em todo o país, nós tivemos um avanço, eu diria, devastador das drogas, do número de armas, da quantidade de armas e da qualidade dessas armas nas mãos de marginais. E a legislação ficou estática, ela ficou parada, ela não faz frente. Agora, o que mais me assusta é que o atual governo federal, nesses últimos 12 anos, vem na contramão da história.
O atual governo federal vem afrouxando ainda mais a legislação penal brasileira. É o mesmo governo federal que não permitiu o debate sobre a redução da maioridade penal na PEC do senador Aloysio Nunes de São Paulo. E ali, de forma muito bem colocada, porque era proposta, era discutir, era para aperfeiçoar na questão que envolve os crimes hediondos. Você já imaginou, deputado Rômulo, se nós não pudermos reduzir a maioridade penal ou alterar o Estatuto da Criança e Adolescente nos crimes hediondos, então, se não pode fazer isso, o que o governo federal estava desejando naquele momento? Infelizmente, 6 senadores do PT votaram contra o debate da redução da maioridade penal. É uma pena que os senadores do PT tenham essa visão tão distanciada, tão longínqua do que o cidadão aqui na ponta da linha está sofrendo. O cidadão está sofrendo demais. O cidadão não aguenta mais conviver com essa legislação tão complacente com o criminoso. Nós não estamos falando aqui, deputado João Leite, que o estatuto deve ser alterado para o crime de furto, para o crime que nós tratamos no direito de pequena monta, de bagatela, porque a esse instituto desses crimes mais brandos ou de atos infracionais mais brandos, nós temos a chamada, o direito penal mínimo, que faz frente a essa situação. A própria lei 9714, cuja pena máxima é de 4 anos, já tem uma previsão de também punir com interdição de direitos, com suspensão de direitos, uma série de medidas. Mas os crimes violentos contra a pessoa, nós estamos tratando do maior bem jurídico à vida. E, infelizmente, o governo federal, mais uma vez, derrotou a vontade popular. Derrotou a sociedade. Que a sociedade quer, olha, uma punição mais severa. E por que nós temos que ter uma punição mais severa? Porque quando a gente fala isso aqui na tribuna, e vem um deputado A, B ou C, ou aquele que se diz ser especialista em determinadas matérias, diz o seguinte: olha, a redução não é a solução. Não, não é a solução. Ou o jargão, deputado Rômulo Viegas, cadeia não conserta ninguém. Cadeia não foi feita para consertar ninguém. Cadeia foi feita para punir, para segregar, para não deixar o estuprador, como foi apresentado pela Polícia Civil, de ontem para hoje, o taxista que estuprou 18 mulheres. Eu pergunto, esse cidadão deve ser encarcerado, ele tem que ser segregado, como Marcos Flores aqui em Contagem, que estuprou e matou 5 mulheres. Agora, infelizmente, o que percebe do governo federal, o que nós percebemos do governo federal, é que essa turma, deputado Rômulo Viegas, é de uma linha contrária. Para eles estão no mundo da poesia, o mundo poético, onde o crime não acontece, onde a violência não está campeã no país. Agora, quando eu iniciei minha fala, eu falei da morte do soldado André Luiz Neves. E aqui, deputado Rômulo, eu fiz esse início e esse preâmbulo para dizer o seguinte: o governo federal cruzou os braços, não quer mexer na legislação, e quando mexe no sentido de afrouxar. Então, essa turma não gosta de encarcerar ninguém. Essa turma é a turma do direito penal mínimo, é a turma que vive no campo da poesia. Mas, por outro lado, o que levou o soldado Neves a poder fazer esse enfrentamento? Na maioria das vezes, o crime de tráfico, as drogas e armas que passam livremente por nossas fronteiras, vem ainda impactando cada vez mais o crime e a violência nos grandes centros urbanos. E aí, deputado Rômulo, na contramão, mais uma vez, o atual governo federal abandonou a fiscalização das fronteiras, escancarou as fronteiras para que o tráfico de drogas e o tráfico de armas passem livremente. Qual que é o impacto disso? Basta fazer uma pesquisa simples. Consulte os nossos prontuários dos presos que estão condenados nas nossas penitenciárias. Hoje, Minas Gerais compõe 61 mil presos nas penitenciárias. Se nós fizermos uma apuração, nós teremos lá em torno de pelo menos 15, 17, 18% presos por tráfico de drogas. Apenas por tráfico de drogas. Mas nós vamos colher outros 2 percentuais, que isso vai chegar a 50%, 60%, que praticaram crime em nome do tráfico de drogas.
que praticou o arrombamento, o furto à residência, o furto qualificado na modalidade arrombamento, o homicídio, o estelionato, a formação de quadrilha, o roubo à mão armada, o roubo a veículo, para trocar ou para comprar a droga na mão do traficante. Então, nós temos aí uma série de crimes sendo praticados e aí uma sobrecarga de trabalho. Uma sobrecarga de trabalho nas forças policiais estaduais, mas nas federais, naquela que o artigo 144 da Constituição da República prevê, esses aí estão livres, porque infelizmente o governo federal abandonou a fiscalização das fronteiras e fugiu do combate ao contrabando, ao tráfico de armas, ao tráfico de drogas. A Constituição da República, no seu artigo 144, que fala que segurança pública será exercida, e aí cita 5 órgãos, né? Cita a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros, lá no seu parágrafo 1º, no seu parágrafo 1º, inciso 2º, diz o seguinte, que a Polícia Federal, a ela compete prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando. Mas como é que faz com a Polícia Federal sucateada? Uma Polícia Federal que há 7 anos não tem reajuste. Uma Polícia Federal que veio aqui pedir socorro na Comissão de Segurança Pública, cujo presidente do sindicato disse que, além do sucateamento, a falta de efetivo, também a falta de valorização. Então o governo federal abandonou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. E aí nós temos a entrada de drogas e armas livre pelas fronteiras e, além do mais, as rodovias federais, a droga entrando de forma avassaladora e comprometendo decisivamente os índices de criminalidade e violência em todos os estados. Todos, não é só Minas Gerais. Então o governo federal, ele de certa forma contribui, inclusive, para que as polícias estaduais tenham um enfrentamento maior, um acirramento desse enfrentamento, por causa que o crime avança. E nesse acirramento, desse enfrentamento, nós temos aí a letalidade policial que acaba acontecendo. Então a gente faz esse pronunciamento, o deputado Rômulo Viega, demais colegas deputados e deputadas, e o público que está nos assistindo pela TV Assembleia, para dizer da dimensão e da complexidade que é segurança pública. Olha, o governo do Estado deve e tem que fazer segurança pública, e nós estamos aqui para cobrar todos os dias o governo do Estado, mas é impossível, não haverá governador nenhum deste país que conseguirá reduzir índice de criminalidade e violência se o governo federal não fizer apenas a sua parte. Hoje, o que vimos, o que ouvimos, o que assistimos é uma absoluta irresponsabilidade, é uma omissão criminosa do governo federal em relação a esse assunto. Infelizmente, é isso que a gente está assistindo. E, infelizmente, os índices de criminalidade e violência vêm aumentando a cada dia no nosso país. E nós queremos dizer aqui que estaremos sempre atentos para denunciar essa omissão e essa irresponsabilidade do governo federal, não só com Minas Gerais, mas para com todos os estados brasileiros. São esses os nossos encaminhamentos, senhora presidente, na tarde de hoje.